Boa noite, professor. Preocupado, feijão, tem poeira quente, frio. Como é que você tá? Feriado, Dia das Crianças, aproveitando para pensar nas atividades para encerrar essa Semana da Criança. Professor de, Exatamente. professor de Educação Infantil tem que correr e buscar estratégias para estimular as crianças durante a semana. Realmente. Chegando alguém aí. É, boa noite. Como tem a possibilidade, não sei como é que você vai levar, não sei se vai levar até às 9, Deixa mas eu sentir o melhor. Né? sim, sim. Então, boa noite, pessoal, para quem já chegou aqui. E a gente também vai deixar o programa gravado aqui nas redes sociais do José Aldo e a gente vai compartilhar também em outras redes sociais, através do link. E hoje o nosso tema que a gente vai falar aqui no Além do Divã é psicanálise com criança. E o José Aldo é psicólogo, psicanalista, e vocês também podem deixar a sugestão, comentário aqui no chat, que a gente vai respondendo no percurso do programa. E caso vocês tenham dúvida, uma sugestão de tema, outra temática que a gente queira, que vocês queiram que a gente fale aqui no programa Além do Divã, fiquem à vontade para deixar nos comentários das nossas redes sociais, no chat, que a gente vai trabalhar na proposta de trazer a temática que vocês proporem aqui no programa Além do Divã. Lembrando que é toda quarta-feira a gente está aqui com o programa, e hoje, por ser um feriado, mas a gente também está aqui pensando na pauta que a gente vai falar hoje, que é muito importante, e é um tema importante dentro do nosso cotidiano, dentro da família, dentro da escola, em todos os espaços sociais que a gente convive, que a gente está, tem criança. E a gente não poderia deixar de falar de criança hoje. José Aldo, boa noite. Boa noite, Fabiola. Belíssimas palavras. Né? Então, agradecer mais uma vez a sua presença comigo, sua participação. Vou estar sempre me honrando com sua presença. E estou um pouco gripado. Pensei ainda em marcar, mas o amor é maior, né? A gente vai se arrastando, mas a gente tem que fazer, né? E é isso aí. Amamos o que fazemos, né, Fabiola? Então a gente É, vai começar. Né? Quero agradecer, primeiramente, a presença de todos que já chegaram, que ainda vão chegar, e dizer que o programa Além do Divã é um programa feito para você, né? E por você. Quando pensei em fazer esse programa, eu pensei, devido quando as pessoas me perguntaram várias coisas, às vezes era uma roda de conversa, me perguntavam uma coisa, e daí brotou essa ideia, por que não fazer um programa para tirar as dúvidas das pessoas, né, Fabílio? Por que não fazer um programa para levar esse conhecimento da qual as pessoas estão muito alheias, né, sobre saúde, saúde mental, e os temas que mudam, né, perfuram a cada dia que passa, né, uma sociedade totalmente que vem passando por um grande mal-estar, né, estamos passando por momentos de virulência, né, de ódio, de questões. Eu estou pensando em fazer uma live sobre política, né, para trabalhar essas questões, que é importante também nós ficarmos atentos a essas questões. Né? Então, meu nome é José Alto, como a Fabíola bem falou, sou psicólogo, sou filósofo, psicanalista. Estou aqui para contribuir mais uma vez com o conhecimento. Né? Lembrando que, Fabíola, é importante que nós deixamos bem claro que aqui a gente não está para levar todo o conhecimento aprofundado. Isso só se fosse num curso, seminário, assim sucessivamente. Aqui a gente está apenas dialogando, trazendo algumas ferramentas para que a pessoa também
sinta a necessidade de procurar mais, conhecer mais sobre a psicanálise, né? Sobre essas temáticas, e também tirar suas dúvidas, né? É um campo muito minado, aqui não está aquele contexto de nós nos aprofundarmos, né? É apenas levar as pessoas a dar um alimento para que elas possam procurar mais alimento acerca de tal assunto. Então, despertamento. E é isso. Marcelo, boa noite. É uma honra. Marcelo Acelor é um dos coordenadores do curso de psicanálise, Introdução à Leitura em Lacan, da qual eu sou professor, Fabíola coordenadora, e Marcelo também coordenador. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Obrigada, Marcelo. Seja bem-vindo. E esse programa foi pensando também no Dia das Crianças, né? Sim, pensado justamente nesse Dia das Crianças, que é hoje, uma data que é muito simbólica, e pensando que a gente tem o Dia das Crianças é o ano todinho, mas é dentro do nosso calendário tem uma data que vem simbolizar e que vem nos lembrar muito da conquista do direito da criança, né? E a gente falar em criança, e a gente vai pensar que é interessante que, vamos começar a entrar, boa noite, Marcelo, que na antiguidade não era pensado assim, né? Porque, vamos pensar, o conceito de criança, o conceito de infância, né? Para antes de começarmos a falar em psicanálise com criança, é necessário também nós estudarmos, né, esse conceito de infância, né? Que é um termo que foi usado pela primeira vez com Jean-Jacques Rousseau, né? O termo criança, que ele vai remeter o quê? Uma etapa da vida na qual, né, o infante, né, o infante, que seria aquele que não fala, que seria aquele que é desprovido de toda a sexualidade. E foi essa a ideia que impôs, né, no imaginário social, uma criança que é desprovida, né, de sexualidade, de intelectualidade. E seu pensamento foi ampliando, né, entre os grandes pedagogos. Então, é importante nós entendermos o conceito histórico, historicizando tudo isso, como a criança ela foi pensada dentro da cultura ocidental desde a antiguidade. Por exemplo, houve um tempo, Fabiola, em que não se tinha, houve um tempo em que não se tinha a concepção da infância que nós temos hoje, não é? Como um ser, nós temos como um ser singular, com uma particularidade que o diferenciava, né? Diferenciava do adulto, porque em História Social, quando eu uma História Social da Criança, no livro de Philippe Ari, ele faz um estudo na Europa, no período compreendido na Idade Média ao século XX, para demonstrar o quê? Demonstrar como a definição de criança ela vai se modificando, ou se modificou no decorrer do tempo, de acordo com os parâmetros ideológicos. Então é muito importante. Por exemplo, na Idade Média é uma coisa importante, porque hoje nós vemos a criança como algo desprovido, um infante, aquele que não fala, aquele que é desprovido de toda sexualidade. Essa ideia foi imposta no período do Renascimento, do Iluminismo. Então, porque na Idade Média, a criança era vista apenas como um adulto em miniatura, ou seja, um pequeno adulto. Tem características, né, que o diferenciasse, e era também uma criança desconsiderada como alguém merecedor. Então a criança não tinha nenhum merecimento, né, de cuidados especial como se tem hoje. Daí também você percebe que o índice de criança naquela época que morreu era alarmante. E na Idade Média as crianças não tinham esse valor que tem hoje, não tinha essa importância, não tinha esse olhar, não tinha esse cuidado. Então, tal que os pais se relacionavam com as crianças nesse período só quando eles eram bebês. Depois que chegaram na fase de 2, 3 anos, 4, 5 anos, eles não tinham esse relacionamento de amor, de carinho, né? Isso significava também que eles não tinham, as crianças não tinham o quê? Um cuidado especial, porque elas, em certo ponto,
desprezada e negligenciada. Não em sua totalidade, não é uma questão generalizada, né? Porque ele não tinha essa consciência de uma série de particularidades intelectuais, né, e comportamentais, ou comportamentais e emocionais, porque naquela época, na Idade Média, os pais eles não se apegavam a seus filhos, né, e poucos sobreviviam. Na Idade Média, o que acontecia? Na Idade Média, as crianças se relacionavam muito mais com a comunidade, do que com os próprios pais, né? A questão da aprendizagem era algo da socialização, que não era algo realizado pelos pais, nem pela família ou pela escola, mas era realizado mais por toda a comunidade. Então, por aí você vê que a criança ela não era uma pessoa querida, amável, porque até o próprio pai da igreja, Santo Agostinho, ele dizia na Idade Média que a criança era um estorvo, que a criança não era uma bênção. Olha aí a igreja se interferindo, né? Olha aí a igreja acreditando, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, que eram os pais da igreja, Santo Agostinho acreditava que a criança era um estorvo, né? Boa noite, dona Patrícia. Então, ele acreditava pode se perceber, nesse período, também que os sentimentos da infância, ele não existia para o homem medieval. Ou seja, não tinha nenhuma importância o sentido da criança. Porque os sentimentos da criança, as emoções da criança no período medieval, eles eram tratados como algo superficial, né? Que eles só se dedicavam às crianças no período medieval, quando as crianças, né, eram bebês. Porque na Idade Média, as crianças não tinham tanto valor, não tinham tanto cuidado, não era um ser especial, né? Eles não cuidavam. Está aí um número alarmante de crianças que morriam por não ser cuidado, e a educação da criança não era voltada, não estava relacionada com a escola, nem com a família, nem com os pais, mas era a própria comunidade que tinha o papel de educar essas crianças. Olha o distanciamento, porque na Idade Média a criança era vista como um adulto em miniatura. Porque para os próprios pais da igreja, como Santo Agostinho, dizia que a criança era um estupro, né? Que era um indício. No século 17, 18, eles consideravam que como se a criança fosse um estupro para o pai, e que essa posição de estupro, ela teve origem no pensamento agostiniano, pois Agostinho acreditava que a infância não tinha nenhum valor, e que seria apenas o que? Para Agostinho, a infância não tinha nem valor, e seria apenas um indício. Olha aí como ele pensava. A infância era um indício da corrupção, né? Da corrupção dos adultos. Como era dura, como sofria as crianças nesse período, viu, Fabíola? E aí, a partir do século XVIII, foi que gradativamente esse sentimento, né, vai se modificando, né, a partir do século XVIII, com o período do Iluminismo. O período do Iluminismo, que vai surgir o discurso de um dos pensadores do Iluminismo, Jacques Rousseau, o discurso filosófico, que vai inspirar, a partir daí, vai inspirar toda a educação até o século XX, tanto na cidade, como no campo, e na burguesia, e também como no povo. Então, um dos grandes contributores para que tirasse essa criança do período da Idade Média, que para a criança foi o período também da Idade das Trevas, porque a criança era apenas um estorvo, a criança era um indício da corrupção do adulto, a criança ela não tinha nenhum valor praticamente sentimental para os pais, porque quem cuidava, quem educava era a própria comunidade, e tinha um grande índice de morte de criança. Então, a partir da idade da Renascença, do período do Iluminismo, a criança começou a ter tido um outro olhar. Já não é mais esse adulto em miniatura. Porque eles pegavam a criança, eles tratavam como eu e você. Os sentimentos dessas crianças não eram tão importantes. O que elas sentiam, o que elas pensavam. Porque, segundo o próprio pai da igreja, Santo Agostinho, acreditava que a criança era um estorvo
e que era o primeiro indício da corrupção do adulto. Que pensamento retrógrado, viu? Eu fico imaginando, Fabíola, quantas crianças não pereceram, sofreram, né, por conta desse pensamento medieval, né, dessa perversidade. Então, foi com Isaac Rousseau, né, que foi um dos principais representantes do movimento iluminista, que ele vai colocar o sentimento no centro de sua visão de homem. Então, ao contrário de Agostinho, de Santo Agostinho, que acreditava, ao contrário de Santo Agostinho, que acreditava que a criança era um pervertido, que a criança não era um pervertido, que a criança era um estorvo, que era o mal para o pai, que a criança era um indício da corrupção do adulto, né? Ao contrário de Santo Agostinho, que acreditava nisso, Jacques Rousseau vai acreditar na bondade natural do homem, porque ele vai dizer que todo mundo nasce bom, a sociedade tudo é forma. Tá claro? Então, gente, só para aquelas pessoas que estão chegando agora, hoje é Dia das Crianças, fazendo ponte do contexto da historização da criança, que na antiguidade a criança não era vista como nós a vemos hoje. Por exemplo, no período medieval, a criança era tida como um adulto em miniatura, a criança ela não tinha nenhuma importância, a criança, segundo um dos pais da igreja, Santo Agostinho, para ele a criança era um estorvo, a criança era um indício da corrupção do adulto. Essa ideia ela só veio mudar a partir do período iluminista do século XVIII, um grande pensador, Jean-Jacques Rousseau, que ele vai dizer que todo mundo nasce bom, a sociedade tudo é forma, contrariando o pensamento assim dos pais da igreja, Santo Agostinho, que acreditava que a criança era o mal. E a educação da criança, lembrando, que ela não era feita pelos pais, mas pela própria comunidade, porque os pais não se relacionavam com seus filhos nessa época. Então, quem vivia mais tempo com essa criança era a própria comunidade, que tinha o papel de educar essa criança. Porque os pais só tinham relação com a criança quando ele era um bebê. Então, com Jacques Rousseau, nesse período do iluminismo, ele vai dizer que ele é um dos principais representantes, ele vai colocar em pauta os sentimentos do homem, no centro de tudo, ele vai dizer ao contrário de Santo Agostinho, né? Ele vai acreditar na bondade natural do homem, e não como Agostinho acreditava, que a criança era um estorvo, que a criança era um mal-estar, que a criança era um indício da corrupção do adulto. Então ele vai dizer que não existia perversidade na origem do coração humano. Segundo ele, a criança ela nasce inocente, ela nasce pura, e tem uma maneira de pensar e sentir que são próprias da sua idade. Mas, avançando mais, vamos pensar também num grande pensador, né, que é o pai da psicanálise, né, lembrando José que Aldo, ele... antes de ser falada já a partir de Freud, é interessante porque quando a gente pega para pesquisar um pouquinho mais, tem muitos filmes que retratam essa idade, desse período que você citou, que quando a gente vai observar como eles apresentam aquela criança, ela está inserida ali nas atividades do cotidiano que a comunidade está fazendo. Se está fazendo a ordenha do gado, se está fazendo alguma coisa lá, ela está ali naquele meio, está aprendendo junto com as pessoas que estão desenvolvendo alguma atividade. Sem dúvida, sem dúvida. Então é importante entendermos que nem sempre a criança teve esse olhar que nós temos hoje. Foi a partir do século XVIII, com Jacques Rousseau, né, que começou a ter essa mudança e transformação, esse novo olhar para essa criança que, na Idade Média, era apenas um estorvo. Agostinho dizia que a criança era um indício da corrupção do adulto. Então, como o período medieval via a criança na atividade, como um adulto em miniatura. E daí eles não tinham nenhuma importância de tratar essa criança, de olhar os sentimentos dela, né? E sentir por essa criança, porque eles acreditavam que era um homem em miniatura.
Então, eles tinham que trabalhar, tinham que se virar, tinham que fazer as coisas. E toda a educação era uma educação formada no contexto de comunidade, uma educação comunitária, não era uma educação escolar. A partir com Jacques Rousseau, que ele começou a desprender desse pensamento da Idade Média, esse pensamento agostiniano, né, dos pais da igreja, ele foi pensar que a criança em seu estado natural era pura. Né? E que a sociedade, que é uma das teses dele, que a sociedade é que o deforma. Então, foi a partir, que é muito importante ressaltar, que no século XVII, a igreja se preocupava em afastar, por exemplo, as crianças de assuntos ligados ao sexo, né? Dessas inadequações, dessas vivências, dessas questões de moral, porque eles também tinham um momento que eles não estavam nem aí, eles faziam até relações entre os pais, sem não ligar para a criança, como eles acreditavam que muitas vezes a criança era uma adulta miniatura. Eles faziam até atos sexuais, né, na frente das crianças, e não se incomodavam com o sentimento, com o pensamento das crianças. Certo, Fabio? Então, com a ascensão do capitalismo e dos ideais da burguesia, o que é que aconteceu? Os valores individuais, eles ganharam cada vez mais importância. E é o que acontece a partir daí. As crianças elas começam a se transformar num investimento lucrativo para o Estado. E aí ela é vista como uma força de produção na Idade Média. Então, no período do capitalismo, a criança começa a ter uma força lucrativa, trabalhar, porque ele não se importava com a criança. Mesmo apesar de Jacques Rousseau acreditar que a criança é pura, não é perversa. Mas, adentrando na psicanálise, né, Freud também dá uma lapada nessa conceito. Freud vai de encontro ao pensamento de Jacques Rousseau. Por que ele vai encontrar no pensamento de Jacques Rousseau? Porque Jacques Rousseau vai dizer que a criança é pura. Né? E Freud não. Os 3 ensaios sobre a sexualidade, né? E Freud vai ressaltar, podemos dizer, a característica da sexualidade infantil. Ele vai dizer que a criança é um perverso polimorfo, que não é esse bonzinho, que não é essa flor que se cheire, podemos chamar assim. Né? Então ele vai dizer que a criança, que ele vai ressaltar a característica da sexualidade infantil é que a criança é um perverso polimorfo, com pulsões, que ele vai trabalhar a questão das pulsões parciais emanadas de zonas erógenas, né? Que se constituem apoiando-se em funções vitais, ou seja, na sexualidade infantil, ela pode dizer que ela é pré-genital. Ela é pré-genital, oral, anal, né? E as pulsões tendem isoladamente a satisfazer, né, a satisfação desse autoerotismo. É o momento em que a criança começa a se relacionar com o seu próprio corpo. O autoerotismo, lembrando, é o momento ainda que o eu não está constituído. Porque o eu se constrói a partir do outro. Porque é o outro que constrói o eu. Porque o eu é uma instância de delírio, é uma instância de ficção, é uma instância imaginária. Então, o estado autoerótico, o eu ainda não está constituído, porque a própria reação, a própria libido está voltada para o seu próprio corpo, em suas zonas erógenas, oral e anal. E as pessoas tendo que, isoladamente, a se satisfazer. Por exemplo, quando a criança chupa o dedo, vamos usar essa expressão, né, que é derivada da impossibilidade da criança dominar o mundo externo. E a gente vai se lembrar da fase oral, fase anal, que é o momento em que a criança ela vai utilizar esse poder de sucção, né? Que a fase oral é tem a duração, praticamente a duração do nascimento, ao par de 2 anos, onde a boca é a principal região da atividade. Por isso que a boca é o principal. A gente entramos no mundo pela boca, nesse sentido de descobrir. Tudo que vê a criança coloca na boca. Comer, nesse sentido, seria a principal fonte de prazer. Em que vai ocorrer uma excitação da mucosa dos lábios e da cavidade bucal, né? E com aparecimento dos dentes. E isso vai ser preponderante para a transformação dessa criança no adulto, né? Porque, por exemplo, a criança que usa muito a fase oral, que está presa ao estágio oral,
ele geralmente, quando ele chega na fase adulta, ele pode estar fixado, ele pode ser um político, um orador, um professor, né? Porque ele usa a boca, é o prazer na boca, né? O prazer da recepção oral, ela pode ser deslocada para outro modo de recepção, como conhecimento ou de bem de uma pessoa que fixou nessa fase oral, pode ser aquela que tem característica da ingenuidade, de receber tudo que o outro coloca para ela, né? Pode ser também uma pessoa que engole o que os outros falam, sem contestar, né? Por exemplo, a agressividade quando o dente, né, começa a crescer, a agressividade oral de morder, posteriormente pode ser deslocada para o quê? Para o sarcasmo ou para o prazer de discussão. Então, todas essas pessoas que têm essas características é porque estão aprisionadas, né, fixadas em algum estágio da vida e principalmente na fase oral. Né? Então, Freud ele parte desse princípio. Então, o conceito Freud vai partir desse momento com o conceito de pulsão, pode demonstrar que a criança usa uma parte de seu próprio corpo como fonte de prazer. E aí que Freud vai utilizar a amamentação do bebê para explicar a separação do instinto e da pulsão. Né? Em termos de instinto, a sucção do peito tem por finalidade a obtenção do alimento. A pulsão, ela, apesar de se apoiar numa função nutritiva, dela se afasta na medida em que vira o prazer. Então, a pulsão é diferente do instinto, né? O instinto, a pulsão que é mais. O instinto se satisfaz com um objeto. A pulsão, ela é sem objeto, certo? E podemos dizer, dessas considerações teóricas, perguntamos na psicanálise quem é essa criança da psicanálise, como se constitui, né? Como se constitui? É possível a psicanálise com criança? Essa é a pergunta. Então, vamos ver o que pensavam os primeiros teóricos da prática clínica com a criança. Então, a psicanálise, nós sabemos que a psicanálise nasceu da medicina e depois da psiquiatria, e que a prática da psicanálise com criança é herdeira da filosofia iluminista. Como eu falei anteriormente, foi com o filósofo Jean-Jacques Rousseau que começou a dar um novo olhar, desprendendo daquele olhar medieval, daquela visão agostiniana, que acreditava que a criança era um estorvo, que a criança era um indício da corrupção do adulto. Jacques Rousseau vai ter um novo olhar e foi preponderante também para o processo da educação no contexto escolar, em todos os contextos. Lembrando que o processo educativo se dava não pelos pais, mas sim pela própria comunidade. Então, a psicanálise ela começa, né, nascer, visualizar isso, porque na história da psicanálise, né, foi inicialmente as mulheres que como o papel de analisar as crianças. Por isso tem o nome pedagoga, pedagogo. Pedagogo eram mulheres, por isso ficou muito tempo essa ideia de pedagoga ser mais para mulheres. Porque eram as mulheres que cuidavam, pedagogo na atividade, eram mulheres, podemos dizer até escravas, que cuidavam das crianças de seus senhores. Aí, no futuro, criou essa ideia de pedagogo, quem cuida de criança. Tem alguma pergunta? Fala alguma coisa. E se a gente for observar dentro do cotidiano das escolas, José Aldo, ainda é pouco a quantidade de pedagogos trabalhando como professor na educação infantil. A prevalência ainda hoje na educação infantil ainda é de professora, ainda é de mulher. Sim. É muito importante isso, que na história da psicanálise, foi inicialmente as mulheres que cumprem o papel de analisar as crianças, porque, na época, não era permitido que elas ingressassem na universidade. Você sabe disso. E seguissem uma carreira médica. Então, a carreira médica, a carreira acadêmica, mais era voltada para os homens. Então, o papel de ficar cuidando dos filhos era voltado mais para as mulheres. Essa era uma atribuição essencial, né, masculina, que quando as mulheres, os homens iam para a universidade estudar e as mulheres cabiam, né, então, trabalhar, ou fazer outra coisa, cabiam as mulheres
tomar de conta das crianças. Daí tornou-se uma função de pedagoga, né? Então, quando as mulheres adquiriram a maturidade, elas casavam ou iniciavam a carreira, cansavam ou iniciavam a carreira na escola como professoras primárias, né? Logo, podemos ver que as primeiras mulheres que começaram a praticar a psicanálise encontraram no seu ambiente de trabalho, ou seja, nas escolas, podemos dizer, campos propícios para a aplicação da teoria psicanalítica. E, por um lado, a formação pedagógica dessas analistas e fazia sentido na prática clínica com a criança. Então, foi muito importante, podemos dizer que a psicanálise, nesse momento, nasce da pedagogia. A psicanálise com criança nasce da pedagogia com essa visão, com esse olhar psicanalítico que é transportado dentro das escolas, né? Dessa da observação desse olhar clínico. Então, podemos considerar que a análise com criança, ela começou, ela nasceu, a análise com o caso do pequeno Hans, né? Vocês lembram disso, né? Que foi publicado por Freud em 1909, né? Que é foi a particularidade dessa análise, né? É que ela foi realizada por Max Graf, o pai do menino, né? Durante a versão de Freud. Eu acho interessante nessa análise que quando o pequeno Han chegava para o pai dele e dizia assim: papai, o professor Freud fala com Deus. Aí o pai dele: por que? Porque ele sabe tudo que a gente pensa. Engraçado, né? Engraçado isso. Então, muito interessante essa análise, porque essa pequeno Han foi um momento um caso de ansiedade, uma série de medo, fobias, uma série de coisas. Então, quando Freud propôs a análise dessa criança, o que ele pretendia era comprovar, podemos dizer, o seu descobrimento sobre a sexualidade infantil, né? Conforme havia escrito em 1905, em seus 3 ensaios sobre a sexualidade. Porque antes de Freud, Jacques Rousseau, né, como eu falei, acreditava que a criança era uma criança boa, inocente, não era provida de nenhuma maldade, podemos dizer. Mas Freud vai dizer que a criança é um perverso polimorfo, né? Então, Freud vai tentar com essa teoria, com os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud não acreditava que fosse possível analisar uma criança, mas a experiência com Hans, né, fez com que ele mudasse de ideia. Esse caso singular, ele pode dizer, foi um marco do desenvolvimento da psicanálise. E a partir desse estudo, que foi de 1909, 1905, Freud vai abrir as portas. Meu Fabíola, é importante, foi a partir de 1909 até 1905, 1909, que Freud vai abrir as portas, né, para o tratamento com a psicanálise com criança. Porque foi a partir desse caso, do pequeno Hans, que surgiu outras pessoas, outros pensadores, como Ana Freud, Melanie Klein, François Doutor, Amida Berat, que é atual, Winnicott, né, Manon Manoni. Então, a partir disso, esses educadores, né, começaram a voltar o estudo para a questão da criança. Porque até então nós vimos na história, na criança ela não era um adulto em miniatura, ela não tinha nenhuma importância. E por isso ela não morreu mais, né? Porque não era o cuidado. Então, com Freud, não. Freud demonstrou, o que é que Freud veio demonstrar com a teoria da sexualidade? Freud veio demonstrar que a realidade psíquica da criança se assemelha à do adulto, em sua angústia e fantasias, né? E desejos, né? Que ele foi tratar, no caso do estudo da fobia do cavalo, que Hans tinha medo do cavalo, né? Tinha fobia a cavalo, no caso ele estava projetando esse medo, que no fundo ele tinha medo do pai dele, de ser mordido pelo pai, que Freud chamou de angústia de castração, né? Então, por aqui, no caso do pequeno Han, vão se estabelecer que os 3 parâmetros indispensáveis para que o análise seja possível. Então, ou seja, a demanda, a transferência e a interpretação, né? Então, é muito importante isso. E a partir daí, eu vou começar a falar de alguns
pensadores teóricos da psicanálise. Tudo bem, Júlio? Sim, Pode sim. pensar. Pode continuar. Gente, quem tiver por aqui pode deixar comentário aqui no chat, se tiver dúvida, pode deixar também que José Aldo vai respondendo no percurso aqui da fala dele. Então, vamos pensar nesse momento que existem 3 pontos importantes para trabalhar a criança: a demanda, a transferência e a interpretação. Como apareceu a demanda? Né? Como é que aparece a demanda? É importante nós saber. No caso de de uma análise com a criança, a demanda, ela é formulada pelos pais ou pelos adultos responsáveis por ela. Então, quando a paciente chega para mim, geralmente não é a criança, mas essa demanda provém dos pais que levam as crianças para o consultório. Então, é uma demanda que vem não da criança, mas uma demanda dos pais, dos responsáveis, né? Foi o que aconteceu com o pequeno Hans. Foi o pai de Hans que procurou Freud. Né? Então, ele apresentou os primeiros sintomas fóbicos. O nome da criança era Max Kraft. E seu pai procurou Freud, solicitando ajuda para aliviar o sofrimento do seu filho. Né? Logo, o que aconteceu com Max Kraft, que era o pequeno Han, o que ele fez? Ele endereça os sintomas de Han a Freud, né? Acreditando que Freud o curaria desse medo. E a Han começou a ficar com medo, ir para a rua, com medo de cavalo, começou a ter várias fobias, né? Então, já a transferência, como se manifesta? Como se manifesta a transferência? A transferência se manifestou, né? Embora Freud tenha reconhecido que, pode dizer, uma análise não possa ser conduzida por um pai, né? Ele irá ressaltar a necessidade, no caso de crianças, podemos dizer assim, da junção da autoridade paterna com a autoridade médica. Então, cabe, podemos dizer nesse sentido, cabe ressaltar que o desenvolvimento da psicanálise com criança, ela tem uma dimensão, ela tem uma demonstração que é essa questão de construir um entrave. Mais adiante, eu vou falar sobre isso. Então, nesse momento, Freud, né, abre as portas com Han para a psicanálise com criança, e nesse momento também vai surgir uma grande os principais teóricos, né, do trabalho com criança foi a própria filha de Freud, Ana Freud, né, Ana Freud, que começou a fazer esse trabalho. Né? Ana Freud, que é descendida dessa família, na transmissão da psicanálise, no fundo se imerge com Ana Freud, que Ana Freud vai tomar outros patamares, né? E ela vai começar a trabalhar, se voltar para a questão da psicanálise com criança. Né? Então, é muito importante da psicanálise, o que a gente trabalha, o importante é o sujeito, é a criança, é o que ela traz. Né? Alguns José diziam que não Aldo, tinha transferência. Oi. é interessante a gente pensar o profissional psicanalista diferente do profissional que atua como psicólogo, né? E você está falando do município de Chapadinha, aqui no interior do estado do Maranhão, e eu também estou aqui no interior do estado do Maranhão, aqui no município de Vargem Grande, 2 municípios próximos. E se a gente for observar, o profissional psicanalista ainda é pouco os que estão atuando em nossos municípios aqui do interior do estado. E dentro da sua clínica psicanalista, qual é o sujeito criança que mais se apresenta em busca de fazer um tratamento analítico? Dentro da clínica institucionalizável, eu tenho atendido muitas crianças com autismo, com hiperatividade, né? É uma demanda que tem crescido muito, né? Lembrando que nós trabalhamos na psicanálise, o que importa para a psicanálise é o sujeito que sofre, é o que aquele sujeito traz,
né, nessa sua historicidade, que é esse sintoma que a gente vai trabalhar, esse mal-estar. Então, lá adulto, tenho tido um acompanhamento com muitos pacientes ansiosos, né, depressivos, também tem aumentado muito essa demanda. Mas eu trabalho na PAI, lembrando que o psicólogo da PAI, e lá se apresenta hoje, podemos dizer que não se apresenta mais para uma classe, é criança. O que mais me surpreende hoje é que cada dia as crianças não é 3, 4, 5 anos, é 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio. Então, está saindo muitas crianças hoje em dia para fazer acompanhamento psicológico. É incrível. 1 ano e 2 meses, 2 anos e uns meses, não é mais do adulto. Então, essa demanda ela tem aumentado muito. Né? Daí tem alguns estudiosos que estão trabalhando na psicanálise até com bebês. Né? Já estão começando a trabalhar, já tem clínicas de especialistas em psicanálise que já estão com esse olhar também. Né? Então, isso é muito importante. Eu me lembrei de Hilda Berato. Né? A Hilda Berato, ela é uma grande psicanalista argentina e ela trabalha nos hospitais lá em Argentina. E aí tinha um pediatra, né? Que ele trabalhava com criança, a mãe do menino morreu. E essa criança foi para a incubadora. E essa criança passou a noite de noite chorando, gritando, sem se alimentar, e chamaram ela. E ela foi escutar o que o pediatra não conseguiu ver, ela conseguiu ver. E ela pegou um pedaço da roupa da mãe que tinha falecido e enrolou na mamadeira dessa criança e deu essa criança. E essa criança se calou. Tão interessante esse olhar psicanalítico, né? Então é isso. Então a psicanálise hoje ela está em todos os lugares. Né? Então eu achei muito maravilhado esse caso, porque foi um caso que me chamou muita atenção. Porque quando todo mundo estava gritando, as crianças gritando, ela conseguiu ter essa visão, fazer essa intervenção, né? Ter esse olhar mais apurado que os pediatras não conseguiram detectar. E para você ver o quanto é importante hoje a psicanálise. Está não só está nos hospitais, está em todo lugar a qual ela é convidada. Então, é muito importante que nós, ainda o número é pequeno, vai estar se aumentando. Por exemplo, na clínica do autismo, tinha uma lei, por exemplo, que só que poderia atender autista era quem fosse da comportamental. Mas psicanalistas foram lá, hoje não. Tem muitos psicanalistas que estão atendendo autista. Lógico, com uma visão totalmente diferente. Não com a visão de corrigir comportamento, mas com a visão de olhar esse sujeito. E foi a partir desses principais teóricos, como Ana Freud, né, que foi pioneira, Ana Freud, Melanie Klein, François Doutor, Winnicott, né, que são os pilares, né, os maiores estudiosos da psicanálise com criança. Né? Você pode entender isso aí? Alguma pergunta? Então, falar de Ana Freud, todos nós sabemos, era filha de Freud, a filha de Freud. Então, Ana Freud foi no campo, ela trabalhou no campo da psicanálise com criança, a partir de 1927, ela publicou um livro chamado O Tratamento Psicanalítico das Crianças, onde Ana Freud recebeu influência de outras autoras, e nesse livro ela expõe o princípio da análise infantil, tal como a sua mestra, né? Ela tinha uma mestra, Armine, né? Que ela se inspirou muito nessa mulher, e ela faz esse tratamento psicanalítico das crianças. Ana Freud, ela recomendava ao analista da criança que desempenhasse um papel mais ativo, ativamente não tão clínico, mas um papel mais ativamente pedagógico. Então, papel, segundo Ana Freud, para o psicanalista, ele tem que ter uma função, trabalhar com a criança, mais um tratamento mais pedagógico, né?
E aí ela vai, o que ela estudou o comportamento das crianças em jardins, infância, e ela observou que tipos de brinquedos eram mais utilizados nas diferentes etapas do desenvolvimento da criança, né? E aplicando, e a partir daí era de aplicando os conceitos psicanalíticos, e foi a partir daí que nós vimos estudar alguns conceitos, como Piaget, Goff, né? Aquele de estágio, dessas observações. Então, essas observações, ela observava as crianças brincando, e o fator psicanalítico era um olhar não tanto clínico, mas um olhar mais pedagógico. Então, o tratamento psicanalítico de Ana Freud levantou, podemos dizer, algumas questões diferenciando porque da propriamente da análise de criança com adulto. Enquanto Melanie Klein acreditava que o tratamento da criança tinha que ser tratado igual ao adulto, Ana Freud não. O analista tinha uma função mais pedagógica do que propriamente psicanalista. Então, segundo ela, havia aqui uma impossibilidade de estabelecer uma relação com a criança puramente analítica. Né? Era porque a criança estava em função ainda de maturidade e também de dependência do meio ambiente. Então, nesse sentido, a Ana Freud vai dizer que a criança não tem uma consciência de sua doença, né? E nem acha que tem um problema para ser resolvido. Está claro até aí? Então, é muito interessante pensar que a visão psicanalítica de Ana Freud, com o livro dela, o Tratamento Psicanalítico das Crianças, é mais uma visão pedagógica. E talvez daí que surgiu essa visão hoje, que nós chamamos hoje de psicopedagogia. Tem neuropedagogia, porque foi a partir dessa visão, né, de Ana Freud que foi incorporado hoje essa pedagogia que nós estudamos hoje. Está claro, Fabiola? Tá claro. E é interessante porque desde a ementa do curso da pedagogia, a gente faz leves pinceladas na psicologia da educação e um pouquinho do percurso de Freud, mas a gente não tem um aprofundamento no estudo de Freud. E é interessante porque quando você busca estudar um pouco mais da psicanálise, enquanto professor, quando você está dentro da sala de aula atuando, você observa coisas do desenvolvimento da criança que você não teria esse olhar se você não buscasse a psicanálise. Exatamente, exatamente. Porque normalmente, no contexto de Ana Freud, são os pais, né? A demanda, como foi falado, a demanda vem dos pais, não da própria criança. Né? Porque a criança também, às vezes, ela não sabe nem que ela tem problema. Então, essa demanda dos pais, e a partir dessa demanda, e é nesse sentido, né, que é nesse sentido que falta à criança, como dizia Ana Freud, um elemento fundamental para a entrada do paciente em análise, né, para entender qual o seu mal-estar em relação ao seu sintoma e a necessidade de tratamento. Por isso que Ana Freud ela vai olhar mais, observar mais essa criança no seu jogo de brinquedos, né? E ter uma visão não tão psicanalítica, mas uma visão mais pedagógica para atuar sobre aquela criança, diferenciando um pouco da outra grande pensadora, Melanie Klein. Para Melanie Klein, a criança, podemos dizer aquela história que eu disse anteriormente, a criança era um adulto em miniatura, porque não havia diferença em tratar uma criança como se trata um adulto. Isso é muito importante a gente entender. Porque Ana Freud, ela defende aí toda a tese que se refere ao destino, podemos dizer assim, dos produtos de uma análise. Por exemplo, o tratamento psicanalítico adulto visa a suspensão do recalque, ela acredita que na análise com criança não se dá a mesma coisa, não se dá da mesma maneira, pois as tendências funcionais da criança foram liberadas do recalque. Então, a criança irá buscar sua satisfação imediata, portanto, cabe ao analista a tarefa de controlar, além de decidir o que deve ser rejeitado e tomado satisfeito. Ou seja, o adulto, o analista, age como um repressor, né? Para canalizar
essas pulsões na criança, podendo dizer em outras palavras. Assim, exercendo o quê? Nesse contexto, o analista vai exercer uma função mais educativa. O analista deveria, portanto, analisar e educar, né? Mas, para isso, é necessário funcionar como um eu auxiliar da criança. Para entender, né? Então, o analista vai mais para o processo de educar essa criança, canalizar esses instintos, essas funções. José Aldo, essa Porque só sua para fala, completar, para mim não fugir aqui, porque sabe qual era o receio de Ana Freud? O receio de Ana Freud é de que a criança pudesse dar livre curso aos seus desejos, né? Aos seus desejos e não tem nenhum fundamento, porque o desejo inconsciente não se realiza, embora deva ser reconhecido sendo esse objeto da análise. Então, ela tinha medo do desejo, dessas funções de exacerbadas na criança. E por isso era preciso educar, era preciso canalizar, e o professor atuava mais exercendo a função de educação. Lembrando que a psicanálise é de Ana Freud, o analista funcionava mais como um pedagogo. e interessante nessa parte na parte pedagógica, por exemplo, se for ver o comportamento da criança, não levando para um lado analista, mas do lado observável da parte do professor, que você precisa ali colocar os limites para que a criança possa respeitar ela própria e também os demais que estão ali no convívio com ela. A partir do momento que ela sai do vínculo família para o contexto escola. E eu creio que também tem essa relevância, esses conhecimentos que foram feitos a partir de Freud, Ana Freud, para o modelo de educação que a gente tem hoje, que dá a valorização da criança, da parte da ludicidade, do lúdico, e que também necessita dessa parte de trabalhar a questão do limite. Interessante. Outra coisa importante, Fabíola, que nós devemos saber é que a relação transferência do tratamento psicanalítico com criança, lá na Freud, o que a Ana Freud fala sobre a transferência com criança? Ana Freud sustenta que a criança não estabelece uma neurose de transferência durante o processo analítico, porque ela vai dizer que as redições das relações com os pais dentro da análise quer dizer que é algo impossível. Porque a transferência o que é? É a atualização do inconsciente no presente. É a reedição do passado no presente. Vamos colocar isso. E segundo ela, isso não acontece com a transferência com criança. Em outras palavras, ela vai dizer que o fato dessa criança estar na realidade, vinculada a seus pais, já é um obstáculo para o deslocamento de suas relações afetivas para com o analista. Então, não é esse deslocamento, que é transferência, é deslocamento. Em resumo, o que a Ana Freud quer nos ensinar é que a Ana Freud ela propõe uma análise, olha a importância, a Ana Freud propõe uma análise, mais uma análise pedagógica. Não é uma análise que essa transferência não vai existir, como existe com adultos, que nós vamos ver com Melanie Klein. Então, a Ana Freud, ela propõe o quê? Ela propõe uma análise pedagógica. Não é uma análise propriamente dita. O papel do analista é mais do pedagogo, do educador, que vem canalizar, porque, segundo ela, não existe esse recalque que eu e você tem, que a parte adulto tem. Porque os desejos estão ali à flor da pele. Porque podemos dizer que a criança está vivendo o que nós chamamos no id. As três distâncias psíquicas, id, ego e superego, onde tem que, nesse contexto, a criança está vivendo no id e que o psicanalista, de momento, tem que conter, tem que canalizar essas funções, dando a educação a ela. Está claro? Tá, Então, é importante José nós Aldo, entendermos isso. Você falou da parte pedagógica que o psicanalista desenvolve na análise com a criança. Que instrumentos o psicanalista utiliza para fazer esse trabalho? Aí, na parte pedagógica, aí você vai entrar agora em Melanie Klein. Melanie Klein vai usar
né? Diferente de Ana Freud, Melanie Klein, ela interessou pela psicanálise, depois das leituras de Freud sobre a interpretação do sonho em 1914, e ela defendia que a análise de criança, né, tendo apresentado isso primeiro, ela defendia a análise de criança em 1913, um caso sobre um menino de 5 anos que sofreu de uma fobia de galo. Ele tinha medo de galo. E que ficou conhecido, né, como o caso do pequeno homem galo. Né? Então, a partir desse momento, em 1914, 1913, que Melanie Klein vai entrar propriamente na psicanálise, o seu grande mestre, Peranzi, né? E que ficou conhecido o caso como o pequeno homem galo, né? Que o próprio Peranzi, ele atribuiu um desenvolvimento da fobia ao fato de que o menino projetava no galo, né? Projetava nesse animal o medo que sentia do pai, tal como aconteceu com o pequeno Han. Então, ela projetando. Então, Melanie Klein, o que é que ela faz? Ela logo começou a participar das atividades da Sociedade Psicanalista em 1919. Então, para Melanie Klein, diferente da Ana Freud, o tratamento com criança não era diferente do tratamento com adulto. Enquanto para a Ana Freud o tratamento estava voltado, o tratamento psicanalista tinha muito a ver mais com a pedagogia de canalizar essas pulsões, esse instinto da criança, para a Melanie Klein não havia diferença. Né? Porque ela acreditava que a criança ela também tinha transferência. E aí é que ela vai falar de vários conceitos, como a ideia do seio bom, do seio mal. Né? Então, isso já vai mudando o conceito, como ela vê, e ela vai sendo a pioneira que vai trabalhar o que você estava perguntando, ludoterapia, com massinha, com objetos. Então, ela já começa a trabalhar com isso, porque ela diz que o inconsciente da criança está ali, com desenho, entende? O inconsciente está ali, numa massinha, como a criança pega, massa, risca, pinta, faz um desenho. Então, o inconsciente está ali. E ela não vai diferenciar, como fez Ana Freud, que um tratamento psicanalítico para a criança é mais um tratamento pedagógico. Ela vai dizer que o tratamento para a criança, assim como é para o adulto, é a mesma coisa. Só que vai usar o quê? Outras ferramentas, como a ludoterapia. Certo? Certo. Eu só quero lembrar, José, que a gente está quase chegando às 9 horas. E a gente vai chegar agora no momento das considerações, antes da gente fechar nossa live por hoje, aqui no programa do Além do Divã, falando de psicanálise com criança. Só lembrando para quem está assistindo, pode comentar, tirar dúvidas, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente vai respondendo, pessoal. Porque Melanie Klein, ela vai também pensar, ela vai dizer que o campo da ação psicanalista é o campo das fantasias inconscientes. Né? Que o campo da fantasia inconsciente que o diferencia da abordagem pedagógica. É daí que o lugar ocupado por Ana Freud é dessa questão pedagógica. E aí é que ela vai fazer a diferença. O campo da fantasia, né? E a ênfase de Melanie Klein recai sobre o mundo interno do bebê, que vai se constituindo sobre o nascimento. Né? Então, ela começa a achar que todo o inconsciente vai sendo projetado, né, numa massinha, num desenho, em tudo aquilo que a criança faz, né, na análise ali, no trabalho psicanalítico. Então, diferente da Ana Freud, ela que é mais pedagoga, ela vai dizer que o inconsciente psicanalítico, que o campo da ação do psicanalista é o campo das fantasias inconscientes, e não da abordagem pedagógica como pensou Ana Freud. E que para ela não há diferença da transferência do adulto para a criança. Entende? Que ambos têm que a ação, a pintura, o desenho, a massinha, a luterapia, é o próprio inconsciente em ação.
E que cabe ao analista fazer essa leitura, trabalhar isso, observar o que essa criança tem a dizer, o que essa criança tem para falar. E ali ela se manifesta no desenho, numa massinha. E ali o inconsciente está ali, trabalhando, porque o inconsciente é atemporal, né? Ele não é aprisionado. Então, Melanie Klein, diferente de, de Ana Freud, ela acredita que a realidade do psicanalista deve atuar sobre as fantasias inconscientes, sobre as fantasias inconscientes, eu te agradeço. Que o analista deve atuar sobre as fantasias inconscientes da criança, ou contrariando a diferença da abordagem pedagógica de Melanie Taylor, né? Então, Ana Freud, ela vai buscar o quê? Ela busca conduzir a criança, na questão das identificações, né, que são valorizadas pelo analista, que permite o quê? Que ela consiga atingir essa plena capacidade de expressão de sua potencialidade. É importante ressaltar que a ênfase de Melanie Klein, ela recai sobre o mundo interno do bebê e que vai se constituir desde o nascimento. Dessa forma, ela abandona as formulações sobre o complexo de Édipo, tal como havia pensado Freud. Que ela vai dizer que tem um período anterior ao complexo de Édipo, né? E aí é quem abriga esse Freud, né? E Ana Freud contra Melanie Klein, porque ela não acredita que existia um pré-édipo, né? E Melanie Klein acredita, né, que o vínculo que une a mãe e o filho vai focalizar esse mundo, vai projetar esse mundo interno, que seria um mundo arcaico, né? E sem limite do bebê, que existia um mundo arcaico antes do complexo de Édipo. E aí que vai ter a grande briga. Portanto, podemos pensar que na abordagem kleiniana, a mãe ocupa um lugar central, né? Que a criança seja alimentada, que ela vai chamar no seio ou na mamadeira. Ela vai dizer que o corpo da mãe é a origem do conforto, do alimento e da vida, né? E do destino de toda a relação com essa figura desejada e que ao mesmo tempo é invejada e extremamente poderosa, que depende do seu subsequente desenvolvimento. Então, para Melanie Klein, a mãe está no centro de tudo. Daí que ela vai falar do seio mal e do seio bom. Aí que ela vai falar alguns conceitos de inveja, que é muito importante. Mas o tempo já está se indo, passa tão rápido, né, Fabíola? Já está terminando. Pois Ia é. falar os primórdios, como eu falei, ressaltando que a criança que nós conhecemos hoje, ela não era tão especial como nós acreditávamos que era. No período da Idade Média, a criança não tinha nenhum valor, porque a criança era um indício. Ela era um indício da corrupção do adulto. Foi a partir do século XVIII, com Jean-Jacques Rousseau, no período iluminista, que a criança começaram a ter um novo olhar para essa criança. E foi a partir dos estudos da teoria da sexualidade, um pequeno ramo, que foi a abertura para se trabalhar com as crianças. E tivemos os principais teóricos pioneiros do trabalho com crianças, foi Ana Freud. O método de Ana Freud era um método mais pedagógico, já o método foi Ana Freud, Melanie Klein, professor doutor, Amida Pera, professor doutor, Malone Manir e o Winnicott. Ia falar de todos, mas o tempo se estendeu. Posso até dar um curso depois sobre esses pensadores da educação. Mas Ana Freud, vou ficar em Ana Freud e Melanie Klein. Ana Freud foi a psicanálise mais pedagógica, que hoje nós temos os psicopedagogos. Né? José Aldo, Oi. eu creio que a gente poderia retornar a essa temática, que ela foi tão boa, e a gente poderia falar no próximo programa sucessivo ao que a gente já está organizando. Seria interessante esta retomada também, porque vai preencher mais informações que a gente está aqui buscando, falando sobre psicanálise com criança. Eu acho que ela vai completar mais a ideia que você está trazendo aqui hoje. E o que você acha dessa sugestão? A ideia é trabalhar a criança
a psicanálise com crianças, os principais teóricos. O primeiro teórico foi Ana Freud, a partir do pequeno Hans. O segundo foi Melanie Klein. Depois foi François Tottur. Depois o Winnicott. E por último, mais atual, nós temos a Mida Berato e Malone Manu. Então, são livros excelentes, se vocês quiserem comprar. Livros excelentes. Se vocês quiserem, psicanalista muito boa, argentina, perfeito. Tem esse aqui também, primeira cientista, muito bom. Quem quiser comprar, são especialistas em psicanálise com criança, eu aconselho. Tem uma sugestão para você. Tirar uma foto da capa desses livros e deixar no seu Instagram de sugestão de leitura para quem está acompanhando aqui. Eu vou mandar. Tem quem quer ler sobre autismo, de Flávia Chapeta também. Muito bom estar aqui um livro sobre autismo. Então, a partir desses pensadores, houve-se o quê? Houve-se uma abertura para que hoje nós possamos e podemos estudar a criança. Porque até então, lembrando que a criança era uma criança que ela não tinha nenhuma participação social, a criança era um estorvo, a criança era educada na comunidade, porque os pais não tinham nenhum laço afetivo com essas crianças, e foi a partir do século XVIII, com as ideias iluministas de Jean-Jacques Rousseau, que começou a dar uma olhada. Porque Jacques Rousseau acreditava que o homem nasce bom, a sociedade tudo é forma, e Freud vem dizer com a teoria da sexualidade, os ensaios da teoria da sexualidade, que a criança é um perverso polimorfo. Né? Ele vai começar a trabalhar essas questões. E foi a partir do menino, do Hans, né, da fobia de cavalo, que foi a abertura, a chave de entrada para que hoje, o que nós temos, tudo relacionado à criança, ao autismo, lembrando que nesse momento, Freud vai dizer também sobre a questão do autismo, nesse momento ele já dá atacada, ele vai dizer que a criança autista não passa pelos 3 estágios funcionais, que é o ativo, o passivo e o reflexivo. E Freud já dá essa ideia nos 3 estágios da sexualidade. Leiam esse livro de Freud, ele vai dizer que o autismo, que é essa relação consigo mesmo, né, a criança não passa por esses 3 estágios. Ativo, reflexivo e passivo. Né? Então, é importante isso para que ele faça. Porque o autista está numa bolha no mundo dele, né? Não há essa relação com o mundo. Né? Então, podemos trabalhar. Eu queria trabalhar muito, mas vai ficar para a próxima live, trabalhar com o François Doutor, o Winnicott, né? Então, também François Doutor é uma gênia francesa, uma grande contribuição para a psicanálise, bem lacaniano. Né? O tempo é pouco, né, Fabíola? Realmente. Então, gente, no primeiro momento, é só isso. Espero que... Eu queria falar mais, mas o tempo já se estendeu. Né? Para mim é uma honra ter todos vocês aqui novamente. E coloque na caixinha de vocês aí, na caixinha que tem, qual o tema que você quer trabalhar sobre feminicídio, psicanálise, ciúme, psicanálise, quer trabalhar a dor de amar em psicanálise, que vocês coloquem as suas sugestões. Esse programa, lembrando, foi feito para vocês. Quando fiz esse programa, foi pensando em vocês. Lembrando que não é um programa uma linguagem academicista, mas que venha ter um diálogo coloquial para a gente conversar, trocar ideias, todas as quartas-feiras. Quanto mais, meu muito obrigado a todos e espero que tenham. Ressaltando que a nossa vida todinha é cheia de interrogações e a gente, ao mesmo tempo que está com elas, a gente está buscando atrás das respostas, né? Então, o Além do Divã é uma oportunidade também da gente tirar da nossa dúvida, ela levar a ser um programa que vai abrir outras dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas. E a gente vai sempre buscar essas respostas. E a gente convida vocês para estarem aqui novamente, quarta-feira, tirando mais dúvida de algumas respostas que vocês tiverem. Lembrando que o chat é aberto, pessoal. Vocês podem escrever, comentar, deixar a sugestão de vocês. Quer ver a gente falando das temáticas que o José Aldo comentou aqui? Quer ver outras temáticas? A gente está aberto.
para que vocês deixem a sugestão de vocês para que a gente possa desenvolver o programa. Se não for nesse mês de outubro, pode ser no mês de novembro, dezembro. E a gente está aqui por causa de vocês, falando da temática, dessas temáticas, falando agora de psicanálise, mas também vai ter outras temáticas envolvidas, falando de política, religião, de educação, várias temáticas que estão envolvidas dentro do cotidiano de cada um que eu creio que esteja participando aqui. E o Além do Divã se encontra todas as quartas-feiras. Hoje a gente falou de psicanálise com criança, e semana que vem a gente está pensando também de falar não só com criança, mas com adolescente. A gente está elaborando e durante a semana a gente vai divulgar a temática direitinho nas nossas redes sociais e a gente conta com a participação de vocês, assim como a gente agradece também quem esteve hoje aqui e quem vai assistir também futuramente, porque vai ficar salvo aqui nas redes sociais do José Aldo. E depois que encerrar, a gente vai divulgar nos WhatsApp, no Facebook, nas outras redes sociais também, porque o material que está aqui é fonte de pesquisa para vocês. Tem dúvida, pode voltar lá e ver o que ficou na dúvida. Se ficou na dúvida, quer tirar no próximo programa, pode salvar a dúvida, anota a dúvida, joga lá no nosso chat privado, que a gente vai estar aberto aqui para responder vocês. Quarta-feira a gente conta com vocês novamente aqui, né? Obrigado, pessoal. E lembrando que amanhã eu estou com a live com o doutor Eduardo Javi, né? Sim. Sobre a de Lacan, né? Isso, amanhã. Amanhã, quinta-feira, o doutor Eduardo Javi pela Orla. Quem puder participar, será uma honra para nós. Amanhã vai ter outro grande momento, né? Vai trabalhar por que Lacan, né? Lacan, já está aí nas redes sociais, divulgue. E sábado nós estaremos com o nosso curso, Introdução à Leitura de Lacan. Né? Nós estamos no assunto, nós terminamos o conceito de fala em psicanálise. Sábado agora nós vamos estar no conceito de objeto arte. Psicanálise, as formações do objeto arte. Né? Conto com sua presença e aquele que quiser entrar, a gente manda um link, vai ter o nosso grupo, coordenação Marcelo, Fabíola, Marcelo e Fabíola são os coordenadores do curso. E estão pensando em outras coisas a mais. Então, gente, quanto mais, muito obrigado por você estar presente. E é uma honra estar com vocês todas as quarta-feiras. E feliz dia das crianças, para todas as crianças do nosso Brasil. Né? Então, abraço a todos. Uma boa noite. Boa noite. A dúvida, me procure no meu WhatsApp particular, a Fabíola. Gostaria de conversar alguma coisa, tirar algumas dúvidas, estou à disposição. Tá bom, Fabíola? E amanhã, conto com sua presença. Eu e o doutor Eduardo. Lembrando que amanhã é no Instagram da Orla, buscar no Instagram e buscar também aqui no Instagram do José Aldo. E é isso. Estamos terminando mais um programa, Além do Divã. E essa semana estão pensando, vai ter surpresa, vai ter muita coisa aí. Né? Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, Fabíola. Boa noite, professor. Obrigado.